Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 55. Lembrando Allan Kardec. Na noite de 31 de março de 1955, na parte final de nossas tarefas, a instrumentação mediúnica foi ocupada pelo espírito Leopoldo Cirne, o grande paladino do espiritismo no Brasil, que, com fervoroso entusiasmo, exaltou a imorredoura figura do codificador de nossa doutrina. Relembrando Allan Kardec, Cirne convida-nos, a todos nós, que integramos a comunidade espírita, ao estudo metódico das obras kardecianas que sintetizam o roteiro das verdades eternas. Meus amigos, seja conosco a paz do Senhor Jesus. Celebrando hoje a coletividade espírita, o 86º aniversário da desencarnação de Allan Kardec, será justo erguer um pensamento de carinho e gratidão em homenagem ao codificador de nossa doutrina, cujo apostolado nos religou ao cristianismo simples e puro, descortinando amplos rumos ao progresso da humanidade. Recordando-lhe a memória, não refletimos apenas no alvião renovador que a sua obra representa na desintegração dos quistos dogmáticos que se haviam formado no mundo pelos absurdos afirmativos da religião e pelos absurdos negativos da ciência, mas também na luz de esperança que o seu ministério vem constituindo há quase um século para milhões de almas que vagueiam perdidas nas trevas do materialismo, entre o desânimo e a desesperação. O Espiritismo marcha vitoriosamente na Terra, traçando normas evolutivas e colaborando, por isso, na edificação do mundo novo. Entretanto, nas elevadas realizações com que se exorna, particularmente em nosso vasto setor de ação no Brasil, é imperioso não esquecer o apóstolo que, muitas vezes, entre a hostilidade e a incompreensão, batalhou e sacrificou-se para ser fiel ao seu augusto destino. Saudando-lhe a missão venerável, pedimos vênia para sugerir, por vosso intermédio, a todos os cultivadores de nosso ideal, localizados em nossas múltiplas arregimentações doutrinárias, a criação de núcleos de estudo das lições basilares da codificação, com o aproveitamento dos companheiros mais entusiastas, sinceros e responsáveis, em nosso movimento libertador, a fim de que as atividades tumultuárias, seja na composição do proselitismo ou no socorro às necessidades populares, não abafem a voz clara e orientadora do princípio. Na distância de 86 quilômetros, além do nascedouro, a fonte estará inevitavelmente contaminada pelos elementos estranhos que se lhe agregam ao corpo móvel. Não nos descuidemos, assim, da corrente cristalina do manancial de nossas diretrizes
instituindo cursos de análise e meditação dos livros kardecianos para todos os aprendizes de boa vontade. Estudemos e trabalhemos, amemo-nos e instruamo-nos para melhorar a nós mesmos e para soerguer a vida que estua soberana junto de nós. A obra gloriosa do codificador trouxe como sagrado objetivo a recuperação do amor e da sabedoria, da fraternidade e da justiça, da ordem e do trabalho entre os homens para a redenção do mundo. Não lhe olvidemos, pois, a salvadora luz e, acendendo-a em nosso próprio espírito, repitamos reconhecidamente: Salve Allan Kardec. Leopoldo Cirne. Leopoldo Cirne, presidente da FEB de 1900 a 1913, desencarnou em 1941. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 56. Um coração renovado. À noite de 7 de abril de 1955, integrou a semana com que a cristandade rememorou a flagelação de Jesus. Em nosso grupo, foi mais intensa a movimentação socorrista em favor dos sofredores desencarnados, dentre os quais sobressaíram diversos irmãos rancenianos que, mesmo além da morte, revelavam dolorosas fixações mentais de revolta e amargura. Vários dos médiuns presentes foram veículos deles, convocando-nos ao argumento evangélico e à oração para o alívio que reclamavam. Concluindo as nossas tarefas, no horário dedicado aos instrutores espirituais, os recursos psicofônicos do médium Xavier foram ocupados pelo poeta Jesus Gonçalves, desencarnado em Pirapitingui, que também passou pela provação da lepra, cuja palavra nos trouxe amoroso esclarecimento. Amigos, sou o vosso irmão Jesus Gonçalves, o leproso de Pirapitingui, a quem o Espiritismo ofereceu nova visão da vida. Agradeço-vos o concurso fraterno em socorro dos irmãos rancenianos desencarnados. Vieram conosco entre a lamentação e a revolta, perturbados e oprimidos. No mundo, receberam a chaga física por maldição, quando poderiam utilizá-la como porta salvadora, e, no mundo espiritual, experimentam os efeitos da rebeldia. Trazem ainda na organização perispirítica os remanescentes da enfermidade, que os acabrunhava e, no íntimo, sofrem a indisciplina e a inconformação. Graças a Jesus, porém, recolheram o benefício da calma, pelas sementes de renovação evangélica espalhadas em vossos estudos de hoje, e esperamos possam imprimir, desde agora, novos rumos à própria transformação. E agora, peço permissão para orar convosco. Nesta noite, em que toda a cristandade se volta, reconhecida para a memória do Mestre,
sentimos-lo igualmente em seu derradeiro sacrifício e mentalizando-o no madeiro, de alma genuflexa, trazemos a ele, nosso eterno amigo e divino benfeitor, a nossa prece de leproso diante da cruz. Em seguida, a leve pausa, o Espírito Jesus Gonçalves modificou a inflexão de voz e, erguendo-se para o alto, orou em lágrimas comovedoramente. Senhor, eu que vivia em vãos clamores, vinha de longe em ânsias aguerridas, sob a trama infernal de horrendas lidas, entre largos caminhos tentadores. Tronos, glórias, tiaras, esplendores, e cidades famélicas vencidas, tudo isso alcancei de mãos erguidas aos gênios tenebrosos e opressores. Mas, fatigado, enfim, de ser verdugo, roguei, chorando, a graça de teu jugo, e enviaste-me a lepra e a solidão. E, confinado às dores que me deste, abriu-se-me a visão à luz celeste, e achei-te excelso no meu coração. Hoje, Mestre, ante a cruz em que te apagas, na compaixão que ajuda e renuncia, não te peço o banquete da alegria, embora o doce olhar com que me afagas. Venho rogar-te a túnica das chagas, para que eu volte à estrada escura e fria, em que os filhos da noite e da agonia sofrem ulcerações, bramindo pragas. Dá-me de novo a lepra que redime, conservando-me a fé por dom sublime, agora que, contente, me prosterno, e que eu possa exaltar, por muitas vidas, sobre o lenho de angústias e feridas, o teu reino de amor divino e eterno. Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, espírita militante, poeta de valor, desencarnou em 1947. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 57. Confortadora visita. Na reunião da noite de 14 de abril de 1955, os benfeitores espirituais reservaram grata surpresa ao nosso grupo. Trazido por eles, veio até nós o espírito de nosso velho amigo e confrade, Dr. Camilo Rodrigues Chaves, desencarnado em Belo Horizonte em 3 de fevereiro deste ano. Foi a primeira vez que tivemos o ensejo de observar um companheiro recém-desencarnado comunicar-se no plano material com tanto equilíbrio e segurança. Dr. Camilo, valoroso lidador do Espiritismo, passou para a espiritualidade como presidente da União Espírita Mineira, casa máter de nossa doutrina em nosso estado, e, controlando o médium, caracterizou-se plenamente diante de nós, não só pela mímica com que se fazia sentir, como também pela voz que lhe era peculiar. A visita do querido companheiro foi realmente confortadora, e a sua palestra é de notável conteúdo para a nossa meditação. Irmãos, o condiscípulo
temporariamente afastado da escola, vem visitar-vos e agradecer as vibrações encorajadoras e amigas. A morte foi para mim benigna e rápida. No entanto, a desencarnação mental propriamente considerada continua para meu espírito, porque o homem não se desvencilha de chofre dos hábitos consuetudinários que lhe marcam a vida. Os deveres, as afeições, os projetos formados para o futuro constituem laços ao pensamento. Ainda assim, tenho comigo a bênção da fé, presidindo-me a gradativa liberação. Sinto-me, por enquanto, na posição do convalescente inseguro, esperando recuperar-se. Contudo, já sei o bastante para afirmar-vos que, neste outro lado da vida, a sobrevivência é tal qual pressentimos na terra, mas nem todas as situações se desdobram aqui, segundo imaginamos. A experiência continua sem saltos. O homem se prolonga sem alterar-se de improviso. A matéria rarefaz-se e, de algum modo, se modifica, sustentando, porém, as características que lhe são próprias, e o túmulo é apenas transposição de plano em que a nossa consciência encontra a si mesma sem qualquer fantasia. Compreendo, assim, agora, com mais clareza, a função do Espiritismo como Instituto Mundial de Educação Renovadora das Almas, junto ao qual precisamos empenhar interesse e energia. Não vale tomar a doutrina a serviço nosso, quando é nossa obrigação viver a serviço dela. Escravizá-la às vantagens particulares, nos caprichos e paixões da luta terrestre, é acrescentar compromissos e débitos, adiando a nossa própria emancipação. Sem a cápsula física, nossa penetração na verdade é mais íntima e, a rigor, mais verdadeira. Daí o motivo de nos doerem, fundo, as faltas de omissão, porque todos trazemos para cá a preocupação de não haver feito pelo bem tudo aquilo que poderíamos ter realizado no transcurso de nossa permanência no corpo. Não nos iludamos. Exercer a caridade vulgar, alimentando os famintos e agasalhando os nus, é simples dever nosso, em nossas novas noções de solidariedade e justiça. E não nos esqueçamos de que a caridade real será sempre iluminar o espírito humano, para que o espírito humano se conheça e ajude a si próprio. Oxalá possais ver mais longe que nós os companheiros que vos precederam na grande viagem, atendendo ao serviço primordial que nos desafia. Sem a assimilação dos nossos postulados de maneira intensiva, utilizando consciência e coração, raciocínio e sentimento, falecer-nos-á o discernimento. Sem discernimento, fugiremos à responsabilidade. Sem responsabilidade, não teremos elevação moral e, sem elevação moral, o fenômeno espírita, não obstante a sua legitimidade, será estagnação no primitivismo. Procuremos Jesus.
afeiçoando-nos a Ele, para que os nossos irmãos de senda evolutiva e de atividade regeneradora o encontrem conosco. Esta, meus amigos, por agora, é a nossa tarefa maior. Camilo Rodrigues Chaves. Camilo Rodrigues Chaves, professor, escritor, historiador, espírita militante, presidente da União Espírita Mineira de Belo Horizonte, de 1946 até a data de sua desencarnação. Desencarnou em 1955. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 58. Homenagem ao Tiradentes. Na reunião da noite de 21 de abril de 1955, no horário consagrado às instruções, comunicou-se nosso amigo espiritual José Xavier, recomendando-nos: rogamos aos companheiros mais 2 ou 3 minutos de silêncio em oração, a fim de que o poeta Olavo Bilac, hoje presente às nossas tarefas, algo nos diga, como é de seu desejo, sobre a memória do Tiradentes. Minutos após, com a transfiguração habitual do médium, assinalamos a presença do grande poeta brasileiro, cuja palavra eloquente se fez ouvida em nosso recinto, no soneto que passamos a transcrever. Tiradentes. Freme na lampadosa a turba em longas filas, estandartes, clarins, a praça tumultua. Tiradentes, o herói, ante os gritos da rua, entra guardando a cruz nas magras mãos tranquilas. Morra a conjuração da sombra em que te asilas. Morte ao traidor do reino é a gentalha que estua, e ele sobe, sereno, a forca estranha e nua, trazendo o sol da fé a inflamar-lhe as pupilas. Logo após é o baraço, o extremo desengano. O mártir pensa em Cristo e envia ao povo insano um gesto de piedade e um olhar de amor puro. Age o carrasco, enfim, o apóstolo balança, e Tiradentes morre entre o sonho e a esperança, contemplando, enlevado, o Brasil do futuro. Olavo Bilac. Olavo Bilac, consagrado poeta brasileiro, desencarnou em 1918. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 59. Trio essencial. Na reunião da noite de 28 de abril de 1955, foi Emmanuel quem senhoreou as faculdades psicofônicas do médium, transmitindo-nos instruções acerca da constituição de elementos para o êxito nas tarefas de intercâmbio com o mundo espiritual. Meus amigos, o êxito da reunião mediúnica como corpo de serviço no plano terrestre
exige 3 elementos essenciais: o orientador, o médium, o assistente. Nesse conjunto de recursos tríplices, dispomos de comando, obediência e cooperação. O primeiro é o cérebro que dirige, o segundo é o coração que sente, o terceiro é o braço que ajuda. Sem a segurança e a ponderação do cérebro, seremos arremessados irremediavelmente ao desequilíbrio. Sem o carinho e a receptividade do coração, sofreremos o império do desespero. Sem o devotamento e a decisão do braço, padeceremos a inércia. Contudo, para que o trio funcione com eficiência, são necessários 3 requisitos na máquina de ação em que se expressam: confiança, boa vontade, harmonia que traduz a disciplina, ordem e respeito, confiança que signifique fé, otimismo e sinceridade, boa vontade que exprima estudo, compreensão e serviço espontâneo ao próximo. Não podemos esquecer, ainda, que essa máquina deve assentar-se em 3 alicerces distintos: aperfeiçoamento interior, oração com vigilância, dever bem cumprido. Obtida a sintonia nesse triângulo de forças, poderá, então, a espiritualidade superior, através de fatores humanos, empreender entre os homens encarnados a realização dos seus 3 grandes objetivos: a elevação moral da ciência, o esclarecimento da filosofia, a liberdade da religião. Com a ciência dignificada, não trairemos no mundo o ritmo do progresso. Com a filosofia enobrecida, clarearemos os horizontes da alma. Com a religião liberta dos grilhões que lhe encadeiam o espírito glorioso, as trevas da discórdia e do fanatismo, poderemos distender o socorro e a beneficência, a fraternidade e a educação. Reunamo-nos nas bases a que nos referimos, sob a inspiração do Cristo, nosso Mestre e Senhor, e as nossas reuniões mediúnicas serão sempre um santuário de caridade e um celeiro de luz. Emmanuel.